Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai habite de forma poderosa em vossos corações, pela presença de Cristo, o Espírito de Cristo habita em cada um de nós. Amados, hoje, sexta-feira, vamos finalizar a nossa lição semanal, a nossa lição bíblica diária, com as últimas duas perguntas, a pergunta 11 e 12. E só rapidamente recapitulando que nós vimos ontem na quinta-feira, quando lemos lá a partir de 1 Coríntios 2, do versículo 12 até o versículo 15, nós lemos que Paulo diz à igreja de Corinto que não nos foi dado o espírito do mundo. Deus não nos deu o espírito do mundo, né? Que é de cobiça, que é de confusão, que é de inveja, que é de competição, né? Que é de medo, que é de... O espírito que Deus nos deu é outro, né? Paulo deixa bem claro isso. E esse espírito de Deus foi nos dado, né? Para que nós conhecêssemos gratuitamente a graça, né? Conhecêssemos, né, o amor de Deus, né? E Paulo diz claramente que quando, por receber isso, quando foi a Corinto falar para eles, não falou com palavras de sabedoria humana, porque a sabedoria humana, o fruto dela é justamente isso, né? É o medo, é a cobiça, é essas coisas, né, que o mundo valoriza. E Paulo disse que não foi lá falar disso. Foi lá receber o Espírito de Deus para falar das coisas de Deus, as coisas espirituais, né? Ainda ele continua dizendo que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus e o Espírito do mundo, eles estão em conflitos, são inimigos, estão em lados opostos, são rivais. Não tem nenhuma forma de eles se unirem, não. O mundo tenta todo dia, inclusive tem igrejas, né, cristãs que tentam unir o Espírito do mundo com o Espírito de Deus. Adaptar as coisas do mundo às coisas de Deus, mas não consegue porque são inimigos, não tem como se unir. São inimigos ferrenhos. Paulo deixa bem claro isso. É o inimigo que não tem reconciliação. Deus faz reconciliação com o homem pecador, lhe dando a chance, lhe convertendo, tal, mas o Espírito do mundo com o Espírito de Deus não tem união. Não tem união amor e ódio, não tem união trevas e luz, não tem união vida e morte. Ou é uma coisa ou outra, né? Então Paulo, ele tenta mostrar para a igreja de Corinto que essas coisas, né, o homem natural não consegue entender essas coisas. Por quê? Como é que o homem natural, o homem mundano, ele vai compreender as coisas de Deus se são coisas se são questões inimigas uma da outra? Não tem como. Ou você está de um lado e compreende aquele lado, ou você está do outro e compreende o outro. E estando ali nem no meio, estando de um lado, você não vai entender o outro. Paulo deixa bem claro isso, né? As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então, seja homem espiritual para entender as coisas espirituais. Ou então, seja homem mundano para entender as coisas do mundo. Pronto. Uma coisa ou outra, Paulo nos ensina isso assim com muita clareza, né? E hoje, na primeira pergunta, temos aqui, né, na 11ª pergunta, o seguinte questionamento. O que Paulo revela à igreja sobre como ele alimentou o povo lá de Corinto, né? Com que razão ele faz isso, né? O texto está em 1 Coríntios, agora no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo fala algo assim, que é um tom muito, para muita gente, muito indelicado, muito deselegante, o que Paulo falou. Já imaginou Paulo dizer assim, eu quando fui aí, rapaz, existe uma relação entre carne e espírito. Os que são do espírito são de Deus, os que são da carne é do mundo, é do pecado, é do diabo, não tem nada a ver com Deus não. Aí Paulo chega e diz, sem nenhuma cerimônia, que a igreja de Corinto era composta de pessoas carnais, de pessoas mundanas. Paulo gostaria de falar de coisas espirituais profundas, mas não falou. Falou a eles o básico, como uma criancinha que toma leite. Ele não deu uma comida para um estômago já adulto, uma carne. Não, ele dá leite. O leitinho, um alimento, ele não dá um alimento sólido, né? Um alimento para fazer o intestino trabalhar, né? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Ele não dá um alimento sólido, não. Ele dá leite. Ele está dizendo, eu falei a vocês como falei a criancinhas, porque vocês são crianças ainda, não são adultos no espírito. São carnais. Olha só, vocês precisam se converter, precisam crescer. Se converter não, precisam crescer espiritualmente, porque ainda vocês pararam no tempo. Já imaginou Paulo falando, né, essas coisas? Imagine o irmão orgulhoso lá daquela igreja que se achava já o sábio, que se achava já que havia completado a sua missão de sabedoria, era o líder da igreja local, era o ancião, era o bispo, era o líder, o pastor da igreja, que já sabia de tudo, aquele a quem o povo buscava para conhecer as escrituras, estava ensinando, mas agora recebe de Paulo que ele nada mais que é uma criancinha. Já imaginou uma igreja orgulhosa escutando essas coisas? Mas Paulo sabia disso e mesmo assim ele disse isso, porque na vida cristã é necessário homens de coragem, homens verdadeiros, dizer verdades que possam até doer, mas são verdades necessárias para que o outro tome conhecimento e mude e transforme. O que não pode haver na igreja cristã é verdades dolorosas como essas não serem ditas e o irmão lá morrer no seu pecado e o sangue dele vir sobre cada um de nós que não teve a coragem de alertar o irmão. Cristianismo é isso. As pessoas que não gostam de serem exortadas, admoestadas e até repreendidas em seus erros, o cristianismo não é um lugar para essas pessoas. Porque o mundo é que é esse lugar para elas, porque o mundo aceita tudo, passa a mão em tudo. Se você está certo, eles batem palmas. Se você está errado, eles aplaudem também. Mas Paulo tem a coragem de dizer, olha, vocês são crianças. Eu gostaria de ter ido aí falar de coisas espirituais profundas e eu mesmo também ter sido edificado muitas vezes mais, porque quando há temas espirituais profundos, todos são edificados, inclusive aquele que fala. Mas infelizmente Paulo diz essas duras palavras à igreja de Corinto, olha só, e diz mais, vocês até agora não podem comer desse alimento profundo, né? Até agora vocês não podem, porque vocês continuam como sendo crianças. Já imaginou, meus irmãos? Nós, como cristãos, se nós pertencêssemos à igreja de Corinto e isso fosse escrito para nós, qual seria a nossa reação? De humildade ou de prepotência? Paulo está escrevendo exatamente para nós hoje, viu? Para mim, para você e para cada um. Quem puder receber isso, que receba. Quem não puder, quem se acha que já é o adulto em Cristo Jesus, então, cuidado com seu orgulho.
sejamos humildes e nos reconheçamos, né, nesta admoestação, nessa repreensão. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a nossa última pergunta desta lição, que diz assim: o que Paulo fala sobre o comportamento da igreja de Corinto? Ele diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então Paulo agora vai direto ao assunto e chama o pecado pelo nome. Ele diz exatamente qual era o pecado feio da igreja. Se fosse na igreja de hoje, muitos irmãos diriam: quem é você para estar julgando o seu irmão, né? Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados, e você está julgando uma igreja toda. Você está julgando, dizendo que nós somos carnais. Você não conhece nossos corações, só Deus quem conhece os nossos corações. Então há homens espirituais dentro da igreja de Corinto, mas você está dizendo que a igreja é carnal. Olha só. Paulo deixa bem claro. Vocês estão tomando leite ainda. Vocês não estão entendendo as coisas espirituais profundas. Vocês ainda estão ligados ao mundo, com práticas mundanas, porque vocês ainda são carnais. Já imaginou uma igreja chamada para ser espiritual? E Paulo, quando esteve lá, eu acho que de 10 palavras que Paulo falou, 11 tinha o contexto espiritual. Paulo fala muito espirituais, espirituais, espirituais o tempo todo. E agora, Paulo, distante, escrevendo para aquela igreja, Paulo chama a igreja de carnal. Não que era carnal quando ele esteve lá, pregando para aquele povo, né? Mas depois de ir embora e o Espírito de Deus atuar na mente deles, eles continuavam carnais. Paulo fala, ainda hoje vocês são carnais. Olha só que coisa, né? Que repreensão duríssima que Paulo está fazendo aqui à igreja, né? Paulo diz, e me permita aqui abrir um parêntese. Essa repreensão que Paulo está fazendo aqui, ela serve perfeitamente como uma luva para a igreja de hoje. Se o homem é carnal, se a igreja é carnal, vai olhar para esse verso e achar que não cabe para a igreja de hoje, porque a igreja de hoje está sob a graça, a igreja de hoje já aprendeu tudo sobre Jesus, a igreja de hoje já tem milhões de informações que o povo de antigamente não tinha, o povo de hoje é muito culto, né? As pessoas que já fizeram 3, 4 cursos de teologia, especializações, mestrado, doutorado, é diferente. Esse povo de hoje são espirituais, não são carnais. Estão no mesmo, aí que eles se enquadram, pior ainda do que a igreja de Corinto. Estão aí errando no mesmo erro e caindo na mesma armadilha, né? E a igreja de hoje tem tudo para ser pior do que a igreja de Corinto, né? Então deixar bem claro isso aqui. Porque sois carnais, diz o apóstolo Paulo, né? Ora, por que vocês são carnais? Paulo diz, porque existe dentro da igreja a inveja. A inveja é você se incomodar e sentir mal, não se sentir bem, pelo que o outro é, pelo que o outro tem. Uma coisa ou outra. Se eu sentir inveja dentro da igreja pelo que o outro é, aí é uma inveja espiritual. Se eu sentir inveja pelo que o outro tem, é pior ainda, é uma inveja carnal. Eu estou preso ainda, sou um mundano disfarçado de crente. Já imaginou, meus amados? Esse é o terrível erro. O terrível erro.
O erro que a igreja de Corinto do passado estava envolvida e que a igreja de hoje, né, pelo que eu tenho visto em várias, está inserida num erro ainda pior. Pior por quê? Porque tem esse conhecimento na mão, né? Tem esse conhecimento há milênios, né? Há séculos. E aí, meus irmãos, olha só, Paulo diz ainda que havia um segundo problema. Havia contenda. Contenda. Briga entre irmãos. Disputa entre irmãos, até quem sabe na justiça, né? Nas barras da justiça dos homens. Paulo, inclusive, vai alertar sobre isso, que um irmão não poderia levar outro irmão para um juiz mundano resolver as coisas da igreja que são espirituais. É um escândalo muito grande para Cristo. Um irmão não poderia ir para as barras da justiça, para os tribunais mundanos, para resolver coisas da qual o Cristo era o cabeça. Já imaginou? Então, contenda é disputa entre irmãos. E disputa entre irmãos, fica claro que eles não são irmãos, são inimigos. Havia contenda. E não só contenda, Paulo disse que também havia dissensões, ou seja, divergências de pensamentos. Um irmão pensava que Cristo era branco, o outro pensava que Jesus era preto. Um pensava que Jesus era vermelho, o outro pensava que Jesus era azul. E aí havia dissensões. Um pregava uma coisa e o outro pregava outra. Um pregava, estamos criando aqui possibilidades, né? Estamos criando aqui conjecturas. A Bíblia não diz nada sobre isso, é apenas para a gente entender a diferença de como causa aqui as dissensões. Um pregava que poderia, quem sabe, né, comer das carnes sacrificadas no culto a Diana, dos animais, né, o boi que era sacrificado ali, e o outro dizia que não, né, que comer aquela carne estava colocando para dentro de si o demônio. O outro dizia que era idolatria, o outro dizia que não. Ou seja, havia dissensão entre eles. Quando, pelas escrituras sagradas, todos deviam chegar a um consenso. Mas se não tinha consenso entre eles, o que significa? Significa que neles não estava o Espírito de Cristo. Nem de um lado, nem do outro. Aquele que dizia que podia e aquele que dizia que não podia, o Espírito de Cristo não estava nem de um lado nem do outro. Para o crente cego, ele vai dizer, ou Cristo está de um lado ou Cristo está do outro. Não. Quando há dissensão, Cristo não está de um lado nem está do outro. Lembre-se que quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, né, pronto para a guerra, né, numa imagem de um guerreiro armado, né, aí Josué pergunta, você é dos nossos ou do lado deles? Ele fala, nem de um nem do outro. Aonde há guerra, aonde há dissensão, Deus não se faz presente. Deus não é da guerra nem da dissensão, embora ele permita, embora muitas vezes ele julgue em forma de guerra para trazer o juízo, trazer a sentença, mas ele não é disso. Agora imagine dentro da igreja de Cristo, onde deve ter todos o mesmo espírito, havendo dissensões, né? Nenhum nem outro. Não, mas aquele que estava dizendo que não pode comer carne sacrificada ao ídolo, está certo que ele está seguindo a Bíblia. Está certo. Ele está dizendo de acordo com... Mas ele é um crente extremista que está dizendo que é errado sem entender o porquê é errado. Ele está ensinando algo extremo, dizendo que tocou ali e acabou. Ele não está agindo com o Espírito, ele está errado. Ele é um extremista cego. Ele está preso à letra morta, cego, doente. E o outro que está dizendo que pode, também é um mundano cego. São extremistas. Os que fazem contenda são extremistas. O homem de Deus é como Paulo que diz assim, olha, presta atenção. Você até pode comer uma carne sacrificada ao ídolo. Mas você chegando na casa de alguém, nem pergunta o que é, se aquela carne veio de lá ou não. Coma sem perguntar por causa de consciência. Aí o homem espiritual é como Paulo. Mas uma dissensão dessa, geralmente as dissensões, 100% delas, acontecem em pessoas que não têm o Espírito de Cristo ainda. O
O espírito do mundo, ele é carnal ainda, está deixando que a carne reine. Mas a carne não reina o tempo todo, reina de vez em quando, mas está reinando. E essas observações e essas admoestações que Paulo está fazendo, elas não são pontuais. Elas são atemporais, elas servem para nós hoje. Nós devemos, como homens e mulheres espirituais, que buscamos ser espirituais, abrir os olhos para isso e aceitar essa mensagem.